Boa noite, senhores, para mais este episódio dos Três Mosqueteiros. Ó, episódio 17. Olha, vejam só aonde chegamos. E comigo sempre Nossa, ainda. os meus fiéis escudeiros Roger Valduga e Anderson Seiler e também Gustavo Oliveira, médico hematologista aqui nesse mês dos homens. Senhores, como estão? Muito boa noite. Estamos muito bem agora, hoje acompanhado, né, de um médico para falar sobre a saúde masculina. Então, né, estamos bem acompanhados e vamos aqui trazer, como sempre, algo de útil para ti que está aqui nos assistindo. Boa noite, boa noite. Primeiramente, Gustavo, seja bem-vindo. Ainda bem que ele é hematologista, né? Ufa, já alivia, já não precisou ficar com medo de levantar da cadeira. Neurologista, né? Então é complicado. Poxa, então... Não, mas estamos bem. E hoje, né? Como estamos praticamente aí na reta final de novembro, mas vamos falar um pouquinho do Novembro Azul e da importância. Vamos lá, é que todo mundo sempre fala Novembro Azul referente ao exame do toque, mas Novembro Azul é referente à saúde por completa, né? Porque o homem não é feito só de próstata. Apesar que acho que eu nem posso falar isso hoje em dia, né? Hoje em dia eu tenho que falar ou a pessoa que tem útero ou a pessoa que tem próstata, né? Não pode nem mais falar homem e mulher. Mas enfim, a todos aqueles que, não é só aquele que possui próstata, tá? Existe coração, pulmão, existe outros órgãos, né? Bom, vou deixar o Gustavo se apresentar e falar um pouquinho. Gustavo, por favor. Boa noite para todo mundo. Um prazer estar aqui, aceitar esse convite de vocês aí para participar dessa bate-papo aqui sobre a saúde dos homens, né? Eu sou hematologista, né? Eu trato as doenças do sangue, principalmente, né? Mas nas consultas sempre vem homens com alterações comportamentais, de perda de libido, de falta de energia, e aí vem no consulta para ver se tá, como é que tá a situação, né? Ver como é que tá essas coisas aí. Então, a gente costuma ver alguns homens aí com alguns problemas aí no dia a dia, né? Maravilha, Gustavo. Então, até aproveitando isso que você falou, mas como que você tem percebido os homens? Eles têm ido procurar efetivamente ou você percebe que é mais a mulher que deu aquela empurrada pro cara aí? Como que você tem percebido isso? Os caras, eles estão se cuidando? Como que você percebe isso? Ainda é algo que é um pouco complicado. Porque a gente sabe que os homens têm aquela coisa de, não precisa, tá tudo bem, tá tudo certo, e vai levando, né? Só vai E nas últimas, quando já não tá aguentando mais, né? Assim, tem quase 20 anos, né, que eu tô formado, né? Então, mas eu vejo cada vez mais os homens procurando, que bom. né? Cada vez mais, de uns tempos para cá, realmente o pessoal tá procurando mais. Lógico que tem a questão da mulher, esposa, né, que marca a consulta, que vai junto, né, que faz as perguntas, tal, sempre tem, né? Mas cada vez mais homens estão procurando o atendimento, né? Porque a gente sabe que vai passando o tempo aí, a idade vai chegando, algumas coisas vão acontecendo aí que atrapalha muito no nosso dia a dia, né? Mas tem os homens que têm procurado sim, né? Tem aquele tabu ainda, a questão da próstata, né? Mas é normal, os homens vêm procurar por outros motivos também, né? Fora essa questão de prostática aí, algumas outras queixas mais específicas, né? Tá. Até para esclarecer para as pessoas, Gustavo, qual que é a recomendação para os homens em relação à próstata, né, que a gente está falando agora, que é o que tem mais comum, até que o Anderson falou um pouco antes, né? As pessoas elas entendem muito o Novembro Azul como sendo somente de você ir no urologista, né? Mas só que é a saúde como um todo. Então sempre tem muito essa questão e tabu em relação à forma como é feito o exame, né? Como que você tem percebido? Realmente ainda é um tabu, a gente tem muitas brincadeiras sobre isso ainda, né? Mas realmente é um tabu mesmo a questão do homem procurar para ver a questão urológica, né? Mas a princípio a recomendação aí para os homens a partir dos 45 anos fazer um anual, né? O exame Tá. de sangue para PSA
E o toque, né? Toque retal uma vez por ano. Certo. Ainda hoje em dia ainda não fizeram nenhum outro exame melhor do que o toque, né? Para avaliar a próstata, né? Entendi. E se tiver história na família, é a partir dos 40 anos, um pouco mais cedo, Certo. né? Lógico, sempre Tá. quando tiver sintomas, né? Perceber se tem, se está querendo ir muito no banheiro, ardência para urinar, entendeu? Dificuldade de urinar, ou então retenção urinária. Então, são sintomas que podem ter um problema de próstata, né? Então, deve ser Entendi. procurado aí quanto antes para avaliar essa parte. Certo. Porque quanto antes de você identificar, caso tenha alguma questão, melhor é e maiores as chances de você conseguir alcançar, vamos dizer assim, uma cura, uma resolução da questão, né? Sim, com certeza, mesmo porque não é só o tumor de próstata, né? A gente tem também o aumento da próstata, que também faz uma obstrução, nem não necessariamente é um tumor, né? Isso atrapalha muito, né? Lógico, quanto mais precoce o diagnóstico, mais chance de tratamento e de cura, né? Das doenças em si, né? Uhum. Então, então a gente tem esse tabu aí, tem hoje em dia ainda, mas a gente tem que sempre quebrando isso aí para a gente melhorar a saúde do homem em geral, né? Não, maravilha, o que você traz é bem importante, né? Eu falo porque o meu avô teve câncer de próstata e o mais legal, porque ele descobriu recente, ele pegou o exame, rasgou e falou: se eu não vejo, não existe, né? Uhum. É, ah, né? E procura. E realmente, ele não viu mais. Só que o câncer estava lá. E aí já era. Quando ele descobriu, já estava com metástase, deu 8 meses para ele. E eu falo para vocês que a gente brinca tudo, mas é algo muito sério. O que o Gustavo trouxe é fato. Você precisa passar por exame periódico. É desconfortável? Pô, que exame é confortável? Não existe exame confortável, né? E aí a gente vem com essa questão do toque, né? Cara, isso não vai mudar nada na sua masculinidade, né? Eu acho que isso faz parte do exame. O médico, ele é uma pessoa neutra, né? Ele não vai te julgar, não vai tirar sal da sua cara, ele está ali para fazer o exame, é o trabalho dele. E vamos lá. Nem ele queria estar ali fazendo esse exame, muitas vezes, né? Mas é o trabalho dele. Então, é importante, se você busca uma longevidade com qualidade, cara, uma vez por ano, é melhor você ficar desconfortável uma vez por ano e ter aí uma longevidade com qualidade de vida do que você ficar com um mimizinho, né? Ficar com medo da sua masculinidade, perder a sua masculinidade por causa de um exame, e aí atrapalhar não só a tua vida, mas a vida de todos que estão em tua volta, né? Tu trouxe um ponto importante, Anderson, que é exatamente esse, né? O medo da perda da masculinidade, que é exatamente nessa hora que o homem daí sim vai olhar, né? Quando perde a ereção, quando perde o controle da urina, né, Gustavo? O Gustavo Sim. pode, então, ter mais experiência, né, na área e vai saber dizer melhor isso, compartilhar melhor aqui. Exatamente isso, né? O homem ele tem isso. O homem ele só vai procurar ajuda quando realmente bateu na porta. Na verdade, não é nem quando bateu na porta, é quando já abriu a porta e já foi entrando. Tá O escancarado, problema. né? Mas realmente o homem procura bem menos, em comparação com a mulher, né? Procura bem menos fazer exames de rotina, mesmo que sem sintomas, né? Então não é o normal, assim, o habitual o homem fazer exames de rotina assim, sem sentir nada, né? Tem que ser mudado um pouco isso aí, né? Mas isso aí tem que ser avaliado direitinho, né? Porque realmente os homens procuram bem menos, né, a prevenção do que as mulheres, né? Porque talvez por causa da rotina, né? Então tem que trabalhar, tem que cuidar de um monte de coisa, aí a gente foca em algumas coisas e deixa a saúde um pouco de lado, né? Então isso pode influenciar mais para frente aí no dia a dia, né? E foi bem um ponto que o Anderson trouxe, né, Gustavo? E é o que você está trazendo também, ou seja, para que você tenha uma qualidade de vida, para que você continue vivendo bem, para que você tenha uma vida tranquila, saudável, com tudo funcionando, né, da forma mais adequada, por assim dizer. Porque se você, por negligência, porque você está negligenciando sua saúde, aí vem aquele ponto: por que negligenciar a saúde? Onde que está? Que questão que é essa?
Será que tem algo que a pessoa ela está em algum nível buscando a morte? Né? Porque quando você desiste, porque o desistir da vida não é somente quem vai para o ato efetivamente de se suicidar. Negligenciar a sua saúde, principalmente se você tem uma questão, você também está seguindo pelo mesmo caminho. Não adianta eu vir com desculpa de dizer que não. Sim, você está indo por aquilo. Porque o seu corpo é, é como se fosse a sua máquina, ela que permite com que você vivencie essa experiência aqui. Se você negligencia o funcionamento dela, o que vai acontecer? Probabilidade muito alta de dar problema. É igual o carro. Quem tem um carro, você não vai levar todo mês trocar o óleo, fazer a revisão, enfim, de acordo com a periodicidade necessária de cada modelo e cada ano. É a mesma coisa, até mais delicado, que você tem que efetivamente que cuidar de tudo isso. Sim, esse cuidar começa bem antes de sintomas, né? Então, um homem, por exemplo, com 40 e poucos anos, né, vai ter problemas de saúde porque ele fez aí há 10, 15 anos atrás, ele tá fazendo coisa errada, né? Assim, não tá se prestando atenção, né? Então, não é uma coisa que aparece de um dia para o outro, né? As doenças, sejam qualquer tipo de doenças, as genéticas e tudo. Então, você pode tentar diminuir a chance de você ter algum problema já cuidando já antes, né? Porque quando já está com a doença instalada, aí é um pouco mais. Você vai perder mais tempo tratando, vai tomar medicamento, vai ter outros problemas, né, com a doença já instalada no corpo. Então, o ideal é que você antes você já consiga já fazer algum tipo de prevenção, né? De várias formas, né? Seja com hábitos de vida, seja com algumas estratégias aí para você diminuir a chance de você ter doenças, né? Tanto de próstata quanto de diabetes, obesidade. A gente sabe que a obesidade é muito importante aí para várias doenças, inclusive tumores, né? Então é uma coisa que é bem presente na população, né? Essa questão aí, porque a gente vai cuidar só quando realmente está com sintomas. A gente não percebe assim antes, cuidar antes do corpo, né? Para evitar de ter doenças, né? E um ponto, né? Será que de certa forma não tem também muito aquela questão de que o homem, principalmente o homem que tem aquele costume de beber, vamos classificar de beber socialmente 4 dias por semana. De repente, pô, se eu for no médico, o médico vai falar que eu tenho que parar, que isso, que aquilo, aquilo outro, então não vou. Você percebe que tem um pouco desse comportamento? Eu falei da bebida como exemplo, pode ser o cigarro, pode Cigarro, ser o cara ser extremamente sedentário, enfim, diversos sim. aspectos. Você percebe um pouco disso? Sim, percebo, porque tampar o sol com a peneira, né? Então, às vezes a pessoa já tá, o homem já até sabe que tem algum tipo de problema, mas não vai procurar porque não quer saber, ou negligencia, né? Ou, como se diz, né? O coração não vê, os olhos não vê, o coração não sente, né? Então, deixa pra lá, né? E aí, qualquer coisa depois resolve. Então, realmente, esse é um problema grande, né? De negligenciar esses sintomas que a pessoa já está sentindo e mesmo assim ainda não vai mesmo nos últimos sintomas da doença, né? E você Eu tem. vejo que. Vai lá, vai Perdão, lá. pode ir, Robson. Vai lá, pode ir. E você percebe casos, por exemplo, que você comentou um pouco antes, que às vezes a mulher que empurra. O cara ele chega lá, o quê? Com uma listinha dos sintomas dele? Tem casos assim, não? Às vezes sim, às vezes Jura? sim. Pega o celular, peraí, deixa eu ver o que a mulher escreveu aqui para me perguntar. Ou então a gente acaba a consulta, né? Você vai fazer exame tal, 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 marca a consulta, retorna daqui a 30 dias. Aí a pessoa já fala, peraí que eu vou falar com a mulher para marcar os exames, e depois ela liga para marcar a consulta. Ah, Então tem muito disso aí. a secretária, então. O cara É a tem uma secretária. E quando secretária. o cara vai sozinho na consulta, então, é monólogo. Só eu falo, cara, tem cara que não fala nada, e Se depois. você perguntar por que você veio aqui? Ah, minha mulher que mandou? Tem É, dessa? Não. ainda não chegou para mim isso aí ainda, viu? Mas é capaz de ter alguém sim, viu? Ah, é É complicado, porque né? Porque acaba que vai empurrado aí pela esposa, pela namorada para tratar, né? Que senão a pessoa não vai mesmo, né? Mas o que eu queria pontuar, assim, o que você trouxe, Robson, um pouco antes, dessa questão do porquê
negligenciar, do porquê não ir, né? Mas eu vejo uma questão do homem, que é a questão da vulnerabilidade. A gente vem de uma sociedade que o homem não pode ser vulnerável. Então, fazer exame é ser vulnerável, se colocar vulnerável. Então, para o homem, que a gente olha para essa cultura que vem desenrolando há anos, séculos, então, assim, para o homem fazer um exame, ele vai olhar e falar assim, cara, vou ter que. Não importa qual exame, mas imagine de próstata, vou ter que arrear umas calças para o cara me olhar, ou seja, está extremamente vulnerável. Ele fala, não, não vou, ninguém vai tocar em mim, né? E isso, essa crença, né? E essa dificuldade de se colocar vulnerável quando necessário faz que o homem se afaste de todo, de qualquer tipo de exame, né? E diferente da mulher, até porque a mulher, a vida da mulher já é se colocar na vulnerabilidade. Então ela já vem, para ela é um pouco mais simples, um pouco mais. Não estou falando que é fácil. Não, é um pouco mais simples porque ela já tem essa conexão com a vulnerabilidade. O homem não. E aí foi o que o Gustavo trouxe agora. Quando o homem não quer ser vulnerável, a mulher empurra ele para ser vulnerável. Ela o obriga a ser vulnerável, né? Então, eu não vou fazer exame nenhum. A mulher, olha, você vai sim, não vai ficar aqui largado, porque se você ficar aqui largado, eu vou jogar você para casa da tua mãe. E você vai e empurra. Então, sabe, como o Gustavo também falou, o cara nem fala, é um monólogo. Óbvio. Pô, vou ficar falando minha intimidade aqui, vou ficar falando sobre mim pra esse cara que eu nem conheço. Ele fala, depois, se é capaz do cara ainda sair e falar assim, pô, esse médico é muito ruim. Não falou nada que eu já não saiba. Entende? Então, essa questão do homem, do masculino com a vulnerabilidade, eu vejo que é um dos entraves aí dos homens se cuidarem mais. Querendo ou não, também, Anderson, tem a questão do que a gente já apontou aqui, principalmente no episódio do mês passado com a Débora, né, que a gente falou da saúde da mulher. A mulher, ela tem mais essa energia do introspectivo, né, do olhar para dentro. Então a mulher, ela se olha mais, ela se entende mais. Além disso, tem toda a questão dos ciclos, né? A mulher, ela vive em ciclos. Então ela vai ter seus altos e baixos no decorrer do mês. Enquanto o homem não, o homem é aquela linha reta, né? Sempre, sempre o mesmo. Exato, é aquele plano que só vai olhar se despencar. Porque se oscilar um pouco, tá tudo bem, né? É a marolinha ali. Não, isso aí tá tranquilo. O problema é quando vem a onda mais forte que derruba. Mas, Gustavo, Gustavo, vai lá, vou Anderson, vai falar lá. assim, você como hematologista, né? É, a gente está falando de próstata, tudo, mas se a gente olha para o homem comum, ele é um cara que não se alimenta bem, é um cara que não pratica atividade, é um cara que bebe. E aí, você como hematologista, eu queria saber, como a sua opinião, ou também um pouco, aprender um pouco com você, o quanto essa vida desregrada pode atrapalhar na parte sanguínea, porque o sangue carrega oxigênio, carrega todo tipo de minerais e energia para as células, é responsável pela vida no corpo, né? O quanto essa vida desregrada pode atrapalhar nesse sistema circulatório? Sim, porque atrapalha muito, né? Porque quanto mais saudável o corpo está, nosso corpo está, mais saudável está o sangue, né? E o sangue ele tem várias funções. A função principal, são três funções principais, né? Que é de carregar oxigênio para o corpo, né? Questão de imunidade, combater infecções, né? E combater sangramentos. Essas são as três principais aí, funções do sangue, né? Da medula, né? Então, se tem uma descompensação de algumas dessas partes aí, a pessoa pode ter os sintomas de anemia, né? Imunidade baixa, que a pessoa, o homem vai ficar com cansaço, com fraqueza, né? Pega infecção de repetição, pode ter mancha roxa no corpo por causa de alteração na coagulação, entendeu? E a gente sabe que essa vida aí de desregrada aí ela contribui muito para essa alteração no sangue, né?
Porque eles imaginam que você tem uma falta de, por exemplo, falta de atividade física, você começa a ter um problema com obesidade, né? Alimentação também, desregrada, obesidade. Então, essa gordura abdominal que os homens, a partir dos 30 e poucos anos, já começa a ter mesmo, né? Dependendo do abuso, né? Isso é muito deletério, né? Inclusive, diminui a testosterona, né? A partir de 35 anos de idade, aí, se o homem é obeso, a testosterona ali naquela gordura visceral ali, ela vai ser metabolizada, então vai começar a diminuir, vira estrógeno, né? Isso diminui muito a ação do homem, né? Então, essa questão aí dessa vida desregrada, depois mais para frente, realmente vai dar problema, tanto no sangue quanto no hormonal. Então, altera o intestino, dá uma inflamação intestinal, vai começar a ter problema de absorção de vitaminas, de ferro, de vitamina B12, de ácido fólico, né, que é importante para a imunidade, começa a ter anemia, né? Problema de imunidade, né? Tem infecção de repetição. Então, tem várias situações aí que pode atrapalhar essa vida desregrada, né? E quanto mais alterações metabólicas, aí, quanto mais alterações do hábito de vida do homem, mais doenças podem aparecer mais para frente. Tanto do sangue, quanto de outros tipos de doenças, né? Diabetes, tumores, né? Essa questão aí do hormonal, de testosterona baixa, né? Que isso influencia muito a obesidade nessa parte aí, né? Pegando um gancho nesse ponto que você está trazendo, Gustavo, da testosterona, então qual que seria um nível ideal de testosterona para o homem? Né? Vamos pensar aí falando da faixa dos 40, 45 anos, que é onde, de certa forma, é o Sim. mais adequado que o homem vai começar a fazer efetivamente de forma anual os seus exames. Qual que seria o nível adequado? E se você tem percebido que por causa desses movimentos do homem, o homem ele está um pouco mais apequenado diante das suas parceiras, se o nível de testosterona dos caras tá ficando mais. Você tem percebido mais baixo? Como é que tá isso? Sim, na realidade, sim, o valor de referência do Isso. laboratório, normal, entre aspas, né? É de 200 até 900 de testosterona, né? Mas a gente sabe que o ideal é pelo menos os 600, 650, assim, para homens, a partir de 40 anos de idade, né? Então, um homem com 250 de testosterona tá péssimo, né? E a gente pega, a gente tem bastante homens com testosterona muito baixa, com sintomas de testosterona baixa, né? Falta de energia, falta de ação, cansaço extremo, entendeu? E vai ver lá a testosterona, tá lá 200, 250, 300 de testosterona, né? E junto mesmo com essa questão aí do ápice de vida também, que é bem junto com essa testosterona baixa, principalmente a falta de atividade física, né? Aí o Anderson pode falar melhor que eu, mas treino resistido, né? Que é com músculo, mexer no músculo, que é o que vai aumentar a testosterona também, né? Não é corrida, não é que é natação, né? Então você tem que fazer o treino de força que ajuda a aumentar a testosterona naturalmente, né? Então, e tem muitos homens que são sedentários, extremamente sedentários, né? Querendo ou não, te traz um ponto importante aqui que é esse ciclo, né, que o homem entra, porque o cara vai pro futebol e toma uma cervejinha, e depois vai pro churrasco. Aí no futebol já nem corre tanto, corre pouco, e aí não é aquele exercício resistido que vai estimular o aumento da testosterona, né? É aquela corridinha ali, mais para interagir. E aí, querendo ou não, é isso, tem o acúmulo de gordura abdominal que vai mudar a questão hormonal, e aí o cara entra nesse ciclo e se perde nisso, né? Ele vai perdendo a atitude, ele vai perdendo a postura, vai se acomodando no trabalho e sai do trabalho, vai para cervejinha com os amigos, de vez em quando um futebolzinho, e ele fica É nessa. imperceptível. A É isso, pessoa não ele fica. percebe que tá nesse. Aos poucos vai entrando na mente e é daquele jeito e fica assim. A pessoa não percebe que tá nesse ciclo, né? Exato, vai baixando o ritmo, né? E acaba não percebendo essa alteração principalmente da testosterona, que é o que dá energia, que querendo ou não é a energia do masculino, né? É a energia do ir, do fazer,
do foco, do focar em algo e botar ali uma meta e ir para a batalha, vamos dizer assim, né? É. Então aqui eu já trago o recado para os nossos amigos kamikazes, porque eu falo que cara que joga futebol só de final de semana é um kamikaze. É o cara que busca morrer. Ele tá ali para morrer a qualquer minuto, né? Ele tá só esperando aquele sprint gostoso para dar aquele belo infarto, estourar tudo e ele cair duro ali. Se não, um AVC e qualquer coisa do tipo. Porque todo mundo trouxe aqui, todos vocês trouxeram, é bem importante, quando a gente fala de atividade física, é o seguinte: o exercício resistido nada mais é do que a musculação, trabalho com carga. Então, conforme eu aumento o meu volume muscular, eu preciso ter um melhor suporte hormonal, como de todos os outros sistemas. Então, tende-se a aumentar a minha testosterona. Ah, vai aumentar muito? Vou ficar bolado igual o Ramon Dino? Não, né? Vai aumentar de forma significativa. E assim, o que que muda isso também? Quando eu faço um trabalho resistido, eu vou causar uma fadiga geral. Não estou falando só de fadiga muscular, geral. Então a tendência é o meu sono ser melhor. Se meu sono é melhor, GH, FSH, LH e testosterona, noite, sono, REM, dormiu bem, testo alta. Dormiu mal, testo baixo. Então, a atividade física vai te fazer ter um sono mais profundo, reparador, e aí você vai aumentar a tua testosterona. Então, quando você olha para o futebol de final de semana, é sempre o que vocês trouxeram aqui, é sempre aquele cara característico. O cara bebe socialmente 7 vezes por semana, né? O cara gosta de jogar futebol, mas ele só joga depois que se tiver churrasco ou feijoada, tudo depende. E assim, obesidade androide, que é aquela obesidade tronco, né? Então que você olha pro cara, ele põe a camisa já vem com um balão, né? Parece que ele comprou na loja aquela camisa. E aí você fala com esse cara, principalmente o médico olha pro cara e fala: "Você tem que fazer atividade física". Ele olha para você e fala: "Eu já faço. Eu jogo bola todo domingo". Amigão, jogar bola todo domingo não é atividade física. Jogar bola todo domingo com essa estrutura que você tem é como se eu pegasse um Fusca e querer colocar ele numa Fórmula 1 e esperar que ele tenha o resultado de uma Ferrari. Mas a tendência é o quê? A Ferrari vai passar e o Fusca vai fundir o motor. Ou seja, o moleque que está jogando com você vai correr e você vai infartar. E aí você vai dar trabalho para um monte de gente. Você vai assustar muita gente aí por um descuido teu. Bom, fica aqui meu recado. E a pior coisa que deve acontecer é a gente perder nossa liberdade de fazer o que a gente precisa fazer, né? Andar, levantar, né? Deitar. Então já pensou se eu ficar com sequelado por algum motivo aí, e alguém cuidando de você, limpando sua bunda, né? Tá, Deus me livre, né? Então, então eu tenho que pensar nessa parte também, né? É o que você trouxe. Eu posso me colocar vulnerável e ter uma qualidade de vida, ou eu posso não me colocar vulnerável e ficar pro resto que sobra da vida vulnerável. Pois Extremamente é, vulnerável. pois é. Então, assim, a pessoa, ela troca vamos dizer, esse um dia no ano de fazer o seu check-up geral, de, né, olhar para as suas questões, para, né, ver se está tudo bem, se está tudo certo, para, em troca de repente, ter que ficar aí muito mais tempo vulnerável, com as suas capacidades limitadas. Então, pô, Robson, mas isso é algo que, pô, o homem é mais forte e tal, não sei o quê. A gente entende que existe uma cultura de que não precisa, né, de que não é necessário, de que a gente aguenta, a gente dá conta. Outra coisa também que os caras falam assim, não, quem procura médico que está procurando doença. Não necessariamente. Não está falando para você ir no médico todo mês. Tá se falando para você, pelo menos depois de certa idade, você se dedicar fazer um check-up. Um check-up pode ser o quê? Vai no médico, faz os exames ali necessários básicos, um exame de sangue e tudo mais, um exame de urina,
vai no urologista e tudo mais, e sendo no médico, ele já vai pedir tudo isso que é necessário. Dá uma olhada geral se está tudo bem e vida que segue, e vai seguindo. Vai tocando a vida com a tranquilidade de que está tudo bem, de que está tudo alinhado. Principalmente, que foi o que o Gustavo falou antes, quem já tem predisposição por alguma questão familiar. Então é importante sim olhar para isso. E também, quando a gente sempre traz aqui a visão sistêmica, quando você tem reincidentemente questões na família, e se você se sente, opa, peraí, será que, né, como o Anderson comentou, poxa, né, ele teve parentes que tiveram câncer e tudo mais. Então, se a pessoa sente isso, ela tem esse incômodo, tem alguma coisa, ela pode também fazer um movimento sistêmico para entender o que está acontecendo. Isso é possível. Isso é possível para que você olhe para essa questão. Porque, como a gente sempre diz, toda e qualquer questão no nosso corpo físico ou questão emocional é um pedido de atenção para algo. Então, essas questões também pode ser. A gente falou bastante aqui do câncer. O câncer, na visão sistêmica, normalmente está ligado ao quê? A muita raiva, a muita mágoa, algum excluído que foi por determinada razão, isso gerou muita raiva dentro do sistema, então as pessoas acabam gerando esse movimento repetitivo para até que alguém vá e olhe para isso. Então, assim, são, como a gente sempre fala, inúmeras possibilidades, mas essas são algumas das questões que a gente comumente identifica no campo sistêmico quando alguém traz um tema como esse. Roger Valduga, uma pergunta. Se papai e mamãe deu a vida pro rapaz, o que ele tem que fazer com essa vida? Então, cada um faz o que tem de melhor, né? E aí também vai variar, né, de como ele recebe essa vida. Pode, né? Daqui a pouco pode julgar o papai e a mamãe e dizer, não, eu queria uma vida melhor, né? Não, cadê o pai e a mãe milionário que não estão aqui, né? Queria ter nascido numa outra família, Na Suíça? né? É isso aí. Queria uma vida melhor. Mas aí é exatamente isso, né? É o fazer o melhor com o que tem de melhor. O que é que eu tenho de melhor? Qual é a condição que eu tenho? E aí, quando a gente fala, né, qual é a condição que eu tenho? Nós estamos aqui falando da saúde masculina, do ir ter o cuidado, de ir fazer exame, de ir procurar. Ok, eu tenho condição de ir no Gustavo? Ok, eu vou no Gustavo. Não tenho condição de ir no Gustavo? Cara, eu vou no posto de saúde mais próximo, né? Não tenho condição de fazer uma consulta integrativa e, né, olhar para todo. Não, vou no médico no posto para olhar para o básico. E é isso. É o movimento do se olhar. E aí, querendo ou não, vocês trouxeram aqui, né? O Anderson trouxe esse exemplo, a gente já falou aqui da questão do tirar um dia no ano para fazer um check-up. E aí, cara, eu falo isso com conhecimento de causa, quando eu me acidentei, né? Para quem não sabe, em 2019 eu sofri um acidente, fiquei 5 dias na UTI e 25 dias no hospital. Ah, ok, foi uma tragédia, foi uma fatalidade, foi um acidente de carro, ok. Mas, cara, vamos dizer assim, que não tem mais nada mais indigno do que precisar de alguém ter fazendo higiene básica todo dia. Então entra nesse ponto de que, cara, um dia no ano, que seja, ou cada 6 meses, daqui a pouco, dependendo do caso, fazer um exame, fazer um check-up, procurar um médico, né? Um urologista, um hematologista, ver como é que tá teu sangue, ver como é que tá teus hormônios, ver como é que tá teu testosterona, tuas vitaminas. Isso vai ter, ah, isso vai evitar o futuro, né? Que a gente sempre fala aqui, né? Aqui não, mas na conversa entre homens a gente sempre fala, né? Que a última gota é sempre na cueca. O problema é quando não é a gota. O problema é quando
São gotas e gotas e gotas e gotas. Quando precisa botar um absorvente ali, vou usar um fraldão para não molhar nem a cueca e nem a calça. Então, é isso. A gente aqui está trazendo isso, esse assunto hoje, Novembro Azul, esse cuidado com a saúde do homem para isso, para ter esse cuidado. Por quê? Porque o homem precisa ter esse equilíbrio do feminino, de olhar para dentro e cuidar de si. Porque se não cuidar de si, vai precisar do quê? Vai precisar da mulher, ou da mãe, ou de uma cuidadora. Cara, eu ia evitar falar, mas vou falar para limpar tua bunda, cara. E aí é feio. E a desculpa mais que a gente escuta mais é que não tem tempo, né? Não tem tempo para ir. Essa é a mais desculpa que tem, o pessoal mais fala, né? A questão é prioridades, né? Então a pessoa Exato. não prioriza a saúde, não é que não tem tempo. Você tem tempo para ficar lá uma hora lá no Instagram rodando, mas não tem tempo de ficar lá 10, 15 minutos nem que seja uma consulta para fazer alguns exames, né? Então tem uma frase que é muito boa, que é quando a pessoa não tem tempo para cuidar da saúde, vai precisar de ter tempo para cuidar da doença. Aí é pior, né? E Que a pode questão é ser essa. bem pior, né, Gustavo? Bem pior. Muito mais tempo do que uma hora por ano, né? Você pode ficar aí meses e meses direto em tratamento médico e porque você não ficou lá cada 6 meses uma horinha na consulta, né? Isso é um movimento, de certa forma, assim, bem simples, né? Aquilo que você falou, o cara dizer que ele não tem tempo. Pô, e principalmente para você ir no médico, que é uma coisa que você consegue, né? Até, vamos dizer, para quem realmente no trabalho é mais complicado e tal, não sei o que, pô, se for o caso, pega um atestado para você ir fazer esse seu check-up, marca no primeiro horário, ou marca no último horário do médico. Procura esquematizar, ou se for mais fácil para você, de repente, na hora do almoço, mas de repente, poxa, fazer. Não é, de certa forma, eu não classifico isso nem como um esforço. Porque você cuidar de si não é um esforço, é o mínimo necessário. Então, eu nem classifico como esforço, mas é você se priorizar, como o Gustavo bem disse, ou seja, você se priorizar, é prioridade. Tudo bem, não tenho tempo de ir, mas fica lá rolando no Instagram, não tem problema. Enquanto estiver na sala de espera, vai rolar no Instagram. Você vai parar de rolar no Instagram os 15 minutos que tiver na consulta com o médico, 15, meia hora, enfim, seja o tempo que for, dependendo da especialidade que você está indo. Mas você vai fazer isso para que você tenha uma qualidade de vida muito melhor, que é o que a gente já trouxe, seja para você mesmo, seja para no seu relacionamento, seja para com seus filhos, para você ter uma longevidade maior e poder acompanhar essa criançada, né? Porque os pais eles sempre chamam de criançada, por mais que sejam adultos, porque a diferença de idade permanece sempre a mesma. Então, de repente, vir a ter netos, enfim, seja lá o que for que você deseja, mas que você faça isso minimamente saudável, com uma condição boa, não por negligência. E Você trouxe vamos. algo que eu, opa, você trouxe algo que eu sempre falo para as pessoas que vêm perguntar para mim de atividade física, né? Como o Roger trouxe agora há pouco, fazer o melhor com a tua vida. Então, quando você olha para teus pais esperam que você faça o melhor com o que eles te deram, né? E aí eu olho para os homens hoje que são pais. Se a vida que nós recebemos é para fazermos o melhor com elas, por que você vai querer privar o teu filho de fazer o melhor com a vida dele? Porque quando você não se cuida, quando você chega no consultório do Gustavo, não é? E fala assim, não tenho tempo, ou não pergunta nada, ou vai lá emburrado porque a mulher mandou e ignora tudo que ele falou, você não está, tipo, não está empurrando, você não está largando somente você está largando a vida dos teus filhos. Por quê? A partir do momento que você adoecer, a partir do momento que você cair, é o teu filho que vai querer cuidar de você.
Porque todo filho morre pelo pai, todo filho morre pela mãe. Por mais que você olhe para ele e fale, vai, vai, filho, deixa o pai aqui com cuidadora, no asilo, ele não vai. Ele não vai. Ele vai olhar para você. Ele vai querer cuidar de você. E aí você vai privar o teu filho de fazer o melhor com a vida dele. Então, é preferível, é muito mais benéfico. Se tu estar vulnerável um período no ano ou duas vezes ao ano, não importa, e preservar o futuro do teu filho. Ou seja, ele vai poder seguir a vida dele porque a tua você está cuidando, do que você ficar com mimizinho, com o medinho de perder sua masculinidade por causa de exames e cercear o futuro do teu filho. Fazer com que teu filho interrompa a vida dele para salvar o pai. E vale salientar que o filho deveria seguir a vida dele e deixar o pai, que não quer se cuidar, se virar. Por quê? Porque o pai é mais velho, porque o pai veio antes, porque o pai tem mais experiência. E se ele não tem esse cuidado, não é o filho que é o bebê da relação, a criança da relação, que tem a obrigação de cuidar do adulto da relação. Mas nesse assunto todo também, eu estava aqui pensando, Gustavo, tu como hematologista, né? Além das dicas básicas de saúde, que seria atividade física, boa alimentação, tomar água, né? Dormir, Dormir bem e sim. tal, Controlar ponderar estresse. trabalho, atividade, momento de lazer e tudo mais. Tem alguma dica assim específica para a questão assim na questão assim, até para a questão olhando para a questão sanguínea mesmo, assim, do para dentro da tua área, né? Sim. Além desses cuidados básicos, alguma vitamina, algum suplemento, alguma atividade específica, tem alguma dica específica para cuidado? Sim, é assim, tem algumas coisas que a gente pode regularizar, né? Somente a questão de vitaminas, né? Principalmente para a imunidade, para se sentir mais exposto, né? É, vitamina D, B12 e o ferro, né? Essas três são principais, assim, que a gente precisa regularizar, né? E não regularizar, assim, deixar lá no nível do laboratório, deixar no nível excelente, né? Porque eu não quero ser medíocre, né? Tá na média, né? Eu quero ser melhor que a média, né? Pro meu corpo. Meu corpo tem que ser melhor que a média. Então, os meus exames também têm que ser melhores do que a média do laboratorial, né? Então, sempre prestar atenção na vitamina D, né? Pelo menos 50 de vitamina D para cima, para ajudar na imunidade, ajudar na parte hormonal, né? Lembrar do sol, né? Porque sem o sol a gente não absorve direito a vitamina D, né? Importante. Hoje em dia a gente toma muito pouco sol, né? Então, isso é. E quase todo mundo tem falta de vitamina D, viu? Isso aí é a rotina. Eu aqui no Rio Grande do Sul, eu sempre digo que não é fácil manter essa cor de consultório, né? São muitas horas de trabalho sem pegar sol. Ainda mais aqui no Rio Grande do Sul, que o sol ele a gente tem um pouquinho menos de tempo de sol do que quem tá, né, um pouco mais para Sim. cima. Sim, prestar atenção nessa questão também. B12 é importante também. O B12 a gente tem mais de origem animal, né? Talvez nós, homens, sejamos um pouco menos propensos a ter falta de vitamina B12, né? Porque geralmente é quando a pessoa é vegetariana ou vegana, né? Que aí realmente não tem, você tem que repor, porque você não tem fontes de B12 nesses alimentos vegetais aí, né? Então talvez a gente não tenha tanta falta de vitamina B12 igual mulheres, por exemplo. Que acho que tem mais mulheres veganas e vegetarianas do que homens, né? Mas prestar atenção nessa parte aí, né? E o ferro. Na realidade, o homem tem a tendência até a ter o ferro acima do normal, ferritina, né? Por causa de inflamação, né? É tudo que a gente falou anteriormente aí da inflamação no corpo, de obesidade, de falta de atividade física, isso faz uma inflamação no corpo que a gente aumenta o nosso ferro. Então tem muitos homens aí com ferritina acima de 1.000, que o normal é até 300, 350, né? Então é rotina, assim, a gente vê nas consultas, homem com testosterona baixa e ferritina lá em cima. 1.000, 1.500, 2.000 de ferritina,
e é por causa de inflamação, né, do corpo desregulado, Corpo inflamado, né? Que se diz, né? inflamado. Corpo inflamado metabolicamente, né? Então entra gordura no fígado, colesterol alto, obesidade, né? Então tudo isso faz uma inflamação oculta que aumenta a ferritina e aumenta a chance de ter doenças crônicas, né? Como diabetes, hipertensão, cânceres malignos, essas coisas aí que vêm junto aí com a inflamação do corpo, né? E lógico, é anos e anos, né? Hoje eu tô inflamado e amanhã eu vou ter uma doença crônica. Isso aí é 15, 20 anos com inflamação que vai começar a aparecer doenças, né? Entendeu? E, Gustavo, aí, quando a gente fala de homens, tem muitos homens que trabalham no período noturno, né? Sim, E, como a gente falou, é, a natureza fez isso, né? Isso não é algo que o homem inventou, não. A natureza do homem, do ser humano, é fazer com que à noite tenha a produção de testosterona, a produção de GH. E qual a dica para esses homens que têm o trabalho noturno e não têm o sono regular, que é o sono no ciclo cardiano normal, né? Que ele acaba trocando o dia pela noite. Como é que você lidar com esse tipo de homens? né? Na realidade, a dica principal aí é tentar sair o quanto antes dessa vida aí de trabalhar à noite. Porque o sono não é igual, né? O sono do noturno não é o sono diurno não é igual. Então, não é a pessoa que trabalha a noite inteira, por exemplo, vai dormir de dia, não é um sono reparador. Porque aí você muda todos os hormônios, né? Melatonina produzida à noite, e aí de dia não é muito bem produzido. Então, assim, quem trabalha à noite, lógico, são condições, né? A pessoa realmente às vezes não tem opção mesmo, tem que trabalhar à noite, mas sempre tem que ter em mente de como é que ela vai sair daquele trabalho noturno, né? Tanto que quem trabalha à noite tem que adicionar noturno, né? Porque você está trocando sua saúde pelo serviço, né? Então você está dando sua saúde pelo trabalho, então você ganha mais, né? Justamente por isso. Então a principal dica aí é tentar sair o máximo, quanto antes possível dessa situação de trabalhar à noite, né? E aí, se não conseguir, lógico, aí você vai ter que ver uma forma de tentar dormir a quantidade de horas durante o dia, né? Regularizar, fazer atividade física, aquelas coisas lá, beber bastante água, todo para seu corpo estar ter menos repercussão dessa falta de sono, né? Mas realmente é uma coisa que não consegue repor isso aí, o sono noturno, né? Não tem condições. E querendo não ter aquela questão também, né, Gustavo, de precisar, de quando for dormir, né, tentar escurecer o ambiente o máximo possível, né? Por Sim. causa da questão da melatonina. O ideal é que seja realmente um ambiente escuro, totalmente escuro, sem luz Ah, nenhuma, né? Para você ter seus hormônios, sua melatonina, tudo sendo produzido certinho, para você conseguir manter o sono, né? Conseguir dormir, pegar no sono e manter o sono profundo, né? Com várias fases do sono, né? Para você ter um sono reparador, para memória, para parte muscular, para imunidade, para o sangue também. Então tem vários benefícios aí, um sono reparador, né? É necessário, né? Gustavo, tem pessoas que têm aquele costume assim de, por exemplo, eu não vou no médico, eu tomo um multivitamínico aqui uma vez por semana e tô bem, tá tudo certo. Como que é isso? É legal, não é legal? Como que é essa pega? Eu já vi algumas pessoas, né, Sim, na roda dos caras assim, não, vou nada, eu tomo um multivitamínico aqui uma vez por semana e tá tudo bem. E jogo meu futebol. nada. Não, não, na realidade, esses multivitamínicos aí, eles fazem pouco benefício na saúde da gente, né? Porque são microdoses de várias vitaminas, de A a Z, digamos, né? E nunca vai ser capaz de repor uma deficiência vitamínica que a pessoa tem. Então, se a pessoa tem uma falta de vitamina B12, não vai ser como multivitamínico. Você tem que repor especificamente a quantidade certa ali calculada para a pessoa para melhorar, né? Então, assim, polivitamínico para quem já tem uma vida saudável, já faz tudo certinho, pode ser que mantenha ali um tem um benefício discreto ali, mas para quem tem algumas doenças ou para repor vitamina, não serve para muita coisa não, viu? Esse polivitamínico aí de farmácia não serve para muita coisa não, pode descartar. Eu di- eu digo sempre que esse polivitamínico ele é bom para todo mundo, mas não ajuda ninguém, né? Todo mundo toma, mas ninguém resolve nada.
Porra, gastei mó grana com cogumelo do sol, vou ter que jogar tudo fora. Comprei ômega 3 lá do Top Term. Porra, agora, ó. Agora é descartar, né? Né, Né? na realidade, também tratamento medicamentoso também, sem o básico também, não adianta, né? Porque você vai Pois só é. aumentando a dose de remédio, remédio. Se eu não voltar para trás e vai lá na origem da questão, você também não vai melhorar, né? Não tem jeito também. Então, tudo cai no início de novo. Mesmo a pessoa doente ou pessoa saudável, sempre tem que ver a questão a base, né? E esse ponto que o Gustavo está falando, que é o importante que a gente procura trazer aqui, que sempre tem algum ponto de base. Por que aquilo começou? Não é aleatório, tem um porquê daquilo ter começado. E é buscar olhar para isso e aproveitar dos médicos e da medicina como um todo para que você volte a se recuperar, a estar definitivamente com saúde, porque nós nascemos para ter um corpo funcional saudável. Se não está, algo está errado. Sim. E tem uma coisa muito interessante, que hoje em dia está muito avançada a questão uma coisa que a gente fala epigenética, Uhum. né? Então, por exemplo, nossos antepassados lá que passou por nem doenças, talvez traumas psicológicos ou alguma questão, isso fica marcado no gene, na genética da pessoa, já está comprovado, né? Isso vai passando gerações e pode chegar aí na minha geração, na geração posterior, isso vinha à tona de alguma forma, né? Ou de alguma doença, ou de alguma questão aí, uma coisa que nossos antepassados passaram lá e isso fica marcado. A gente sabe que fica marcado no gene, né? Então, isso é muito interessante. Então, a gente pode, teoricamente, você pode ativar um gene ou desativar, dependendo do que você faz no seu dia a dia, né? Na sua rotina, nos seus hábitos de vida, né? Então, se você tem, por exemplo, um gene para diabetes, sua família, não quer dizer que você vai ter diabetes. Se você fizer a mesma coisa que eles fizeram, que levaram diabetes, você quase com certeza vai ter diabetes. Então, tem essa questão também de você conseguir, de alguma forma, se desativar algumas coisas que você tem, tentar ativar alguns benefícios do seu gene, né? Com hábitos de vida, com algumas questões aí de tratamento, né? Porque a gente olha, né? A vida humana, ela depende dessas informações para sobrevivência, né? Então, qual é a única forma que o nosso corpo encontrou de passar essas informações? Não tem livro, não tinha, nunca existiu livro, nunca existiu computador, internet. É o gene. O gene é o marcador. O gene é a informação para o seguinte, né? Tanto que nós não evoluímos por causa disso. Cada passo que a humanidade dava, marcava-se no gene e a geração futura que vinha já vinha com essa informação, e assim estamos até hoje. E como o Gustavo trouxe, não é porque eu tenho predisposição a ter que eu vou ter, mas se eu não cuidar, eu vou ter, né? Como você falou, você acolhe aquilo que você planta. Mas eu posso ter erva daninha no meu terreno? Posso, mas se eu tiver uma grama bem cortada, aparada e cuidada, a erva daninha não vai crescer. Agora, se eu largo minha grama, essa erva daninha vai tomar conta. Então, atividade física, a gente fala, hoje as pessoas trazem atividade física como algo estético, né? Hoje você entra na internet, todo mundo é bolado, fortão, todo mundo é bonitão, todo mundo tem que ser um hétero top, né? Como a gente trouxe aqui. Mas, na verdade, não. Na verdade, a atividade física é uma condição porque nosso corpo ele sobrevive do movimento, né? As articulações precisam de movimento para liberar líquido sinovial, o corpo precisa de movimento para ter uma liberação hormonal regular, para ter uma circulação sanguínea regular, um sangue sadio, um coração sadio. Então, o movimento é vida para o ser humano. Então, sem atividade física, sem vida, porque você está deixando o teu corpo ao relento e com atividade física de forma moderada, de forma sadia, não aquela forma encucada, maluca, de querer ser o atleta de ponta, porque atleta de ponta não é saúde, né? Mas estamos falando de uma atividade moderada,
normal, você vai ter um corpo sadio e, se você ainda fizer seus exames de rotina, você inibe mais ainda a chance de ter algo. Ô tio Anderson, mas hoje tem aquela injeçãozinha que me deixa sequinho. Bom, isso é bom. Aí o Gustavo pode trazer mais informação. Tomar aquela Deca, tomar aquele trem bolona gostoso para cavalo, tomar Hemogenin, tomar. É bom, fica legal, fica bonito. Você vai morrer sarado, vai morrer, mas o paletó vai ficar top no caixão, né? Aí, Gustavo, olhando para isso, porque o homem ele tem essa, né? O homem ele não tem paciência muitas vezes de cultivar o resultado, ele quer pular etapas. E aí ele acaba usando de artifícios, como a gente fala, né? É, injetando hormônios de forma autônoma, ou porque um amigo já tomou e o amigo sabe aplicar. O que isso pode trazer aí de problemas para esses homens que querem estar com físico aparente, bonitão, esperando arrasar na praia com as garotinhas, só que não? O que isso pode trazer, acarretar no problemas de saúde deles? E Sim, né? vou complementar antes, Sim. Gustavo, deixa eu te interromper, vou complementar, né? Porque além das questões hormonais também, agora tem o, como é que é? A canetinha do que fala? Manjaro, O Mondial e Ozempic. Então, Ozempic, tem eu várias. tava aqui me enrolando para não falar o nome, né? Mas é esse mesmo. Ah, vamos fazer. Tá todo mundo usando mesmo, então. Nossa, como tem gente tomando. Mas assim, são duas questões, né? Então, na realidade, para nós, réis mortais, que a gente não é atleta, não vai querer ser fisiculturista, nada, a gente deve repor hormônio quando a gente tem deficiência, né, hormonal, né? Então, você tá lá com uma testosterona aí por uma deficiência de produção mesmo, por qualquer motivo, então acho que realmente aí você tem benefício de repor, né? Lógico, sempre fazendo, como de novo, né? A base. Não adianta você só repor, porque quando você vai parar de repor, volta tudo ao que era antes, né? E o problema é de quem não precisa repor e começar a repor por causa de ganhar massa muscular rápido, ter mais disposição, tudo que não precisa. Eu pego bastante homens com reposição de testosterona de mercado negro ou de academia, né? Que sem acompanhamento, né? E o que acontece? Às vezes a pessoa está com muito sangue. Acontece que produz muito sangue. A pessoa tem uma coisa que chama poliglobulina. Então você produz mais hemácias do que o normal e, entre aspas, você fica com o sangue grosso, entre aspas. Então aumenta a chance de ter derrame, aumenta a chance de ter infarto, trombose, entendeu? Então, e tem pessoas que às vezes precisam até suspender a reposição porque está muito alto o sangue, né? Ou fazer um tratamento de sangria que fala que é tirar sangue e jogar fora, para que você produziu muito sangue por causa que você repôs a testosterona, né? Sem precisar. Então, é uma das complicações aí, complicações de derrame, de infarto, de trombose, a gente costuma ver isso aí no dia a dia nos atendimentos dos homens aí que usam testosterona aí sem acompanhamento médico específico, né? Entendeu? E essa questão aí das canetinhas, olha, tem ajudado muita gente a perder peso, tá? O problema é que não perde só gordura, vai perder também massa muscular, né, Anderson? Então, na hora que seca tudo, cadê o músculo, né? Não tem, a pessoa fica com um monte de flacidez e fraqueza e não tem potência muscular e você perde peso, só que você perde músculo. Aí parou de fazer a canetinha, volta a gordura. Você não vai recuperar músculo, né? Então você vai voltar tudo como gordura. Então, às vezes, é pior do que o começo, né? Então, de novo, né? Ajuda muito, tem pessoas que estão se beneficiando muito com essas injeçõezinhas aí, só que tem que fazer o básico, né? Se não fizer o básico, depois fica tudo atrapalhado, entendeu? E perde o músculo, vai embora, e depois para recuperar esse músculo aí é complicado, né? Acaba sendo Eu já mais deixo, difícil, né? Não, sim, eu já deixo um recado aqui, né, para esses homens que querem. O homem bolado, a gente já acabou de trazer os malefícios e aí a escolha é tua, meu amigo. Mas e tem mulheres aqui assistindo que que usam as canetinhas, homens também. O que que eu vejo da canetinha, tá? De relatos até de pessoas que já usaram.
Ela entra também como moderador de apetite, então você deixa de comer. Se você deixa de comer, o teu corpo vai entender que você está morrendo. Se você está morrendo, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a entrar em estado de alerta. Estado de alerta, ele vai começar a diminuir massa magra porque gasta energia. Opa, tá consumindo tudo, vamos cortar. E de onde ele corta? Do músculo. Não preciso do músculo desse tamanho, diminui. E aí você tem uma atrofia muscular. E aí o que acontece? Quando você para de tomar canetinha, como o Gustavo trouxe agora, a gordura, a célula gordurosa, ela não vai embora. Ela fica ali. Ela só murcha. Ela fica murchinha ali, quietinha. Só que a partir do momento que você para de tomar a canetinha, ela enche de novo, né? Porque você não está fazendo a base, você não está com uma dieta regrada e não está fazendo atividade física, você está só com a canetinha. E aí o que vai acontecer? A célula de gordura volta. E o músculo? Não. Por quê? Porque o foco do corpo é reserva de energia e não gastar energia. E aí, como você perguntou, Robson, é mais difícil? Sim, porque eu já não vou ter disposição para ir para academia, não vou ter disposição para treinar, porque tudo que eu for fazer vai cansar muito. E o meu corpo automaticamente vai começar a me sabotar. Por quê? Cara, você não tem energia para isso. Vamos Tá estocar passando mal, não mais. vai não, né? Fica de boinha aí. Então, assim, é básico. Tudo leva tempo e tudo leva sacrifícios e abrir mão de coisas. Então, se você quer ganhar massa magra, você vai ter que comer mais e treinar mais. Peso, carga, até a fadiga, um volume de treino voltado para isso. Se você quer emagrecer, você vai ter que diminuir o consumo calórico, ou seja, jogar o consumo lá embaixo e treinar mais também. Exercícios com alto consumo energético, corrida, musculação, só que forma de resistência. E aí você não consegue fazer os dois ao mesmo tempo. E aí você tem que procurar alguém que entenda e faça o ciclo de ganho de massa e o ciclo de perca de gordura. Não é perca de peso, de gordura. E aí você consegue ter esse caminho, né? E como o Gustavo falou, em um acompanhamento médico, porque nesse processo pode sim aparecer algo, porque como você está colocando o teu corpo em um desbalanço, pode aparecer alguma coisa, pode dar uma deficiência de vitamina, alguma coisa pode acontecer. E aí o médico tem que estar do teu lado para ir corrigindo isso dentro desses ciclos, né? E para a gente ir caminhando para o final, Gustavo, o que que você entende que seria assim bem importante de deixar de recado para a nossa audiência, para os homens em geral, e até, de certa forma, a gente também tem bastante mulheres que nos assistem, para que elas, já que muitas delas ajudam o cara, dá aquele empurrão para o cara e Faz a fazer o que lista. precisa ser feito, né? Então, o que que você poderia deixar de dica para eles? Coisas importantes, seja no dia a dia, de repente, opa, a mulher percebeu que o cara começou a ter um comportamento X, ou o cara mesmo começou a ter uma percepção Y na sua vida e tal. O que que seria importante como um alerta, com uma atenção para que o cara vá olhar antes que isso se torne algo um pouco mais complicado? Sim, algumas coisas a gente tem que prestar atenção no nosso dia a dia, né? Que às vezes passa batido, né? Então, por exemplo, a pessoa está com muita falta de energia, está com sonolência excessiva, está com cansaço, né? Que fora do normal, entendeu? Irritabilidade, qualquer coisa estoura. Então, você pode ser alguns sinais que o corpo está desregulado, seja hormonal, seja alguma falta de vitamina, ou seja alguma doença que já está começando, né? Da parte do homem, também é importante a parte urológica também, né? Sempre prestar atenção aí na questão da urina, né? Se o jato da urina é contínuo, se tem alguma dificuldade, se tem retenção de urina. Então, qualquer alteração urinária deve ser procurado o urologista, né? Para avaliar essa parte aí. Então, principalmente essas duas questões, esses sintomas gerais, né? Que pode ter relacionado com falta de hormônio, falta de vitamina no corpo, alguma condição, e essa questão urológica, que é muito importante no homem, né? Sempre avaliar a questão urinária. Então, qualquer alteração urinária, ereção também, né? Também é uma condição também que pode atrapalhar na questão de próstata, né? Então, deve ser procurado o urologista aí quanto antes para ver o que está acontecendo, né? Não deixar isso aí arrastando, né?
Não achar que é assim mesmo e tá tudo bem e procura mais para frente, né? Então, prestar atenção no seu corpo, principalmente a prestar atenção no corpo, né? O que o seu corpo está querendo dizer para você que você precisa correr atrás, né? Algum sintoma que você não tinha ou alguma questão que apareceu que você tem que tomar cuidado, né? Questão de pressão, muitos homens têm questão de pressão alta, tem questão cardíaca, pressão. Recentemente saiu lá um negócio que agora o 12 por 7 já é, Fica alerta. fica pré-hipertenso, é hipertenso, enfim, seja lá o que for. Nesse quesito, o que você recomendaria, Gustavo? Pois é, hipertensão é complicado, né? Porque é uma coisa silenciosa, né? Então, às vezes a pessoa tá lá com 18 por 10 de pressão e não tá sentindo nada. A hipertensão, assim, se você tem história na família, né? De alteração de pressão, ou alteração cardíaca, né? De novo, uma vez por ano fazer os exames cardiológicos, né? Seja eletro, seja fazer um exame de esteira, né? O ecocardiograma para ver como é que tá essa questão e, lógico, e aferir a pressão. E de vez em quando, assim, é bom você aferir a pressão mesmo assintomático. Então, se você tá bem, tá, eu vou lá, ou vai no posto perto de casa, ou tem algum aparelho em casa, só para ver como é que tá, aferir a sua pressão, né? Porque como é uma coisa silenciosa, acaba que não mostra, né? Você pode estar com hipertenso de algum tempo já e nem tá sabendo. E a hipertensão, a pressão alta, ela é complicada, né? Porque aos poucos vai afetando silenciosamente as artérias, né? Vai endurecendo as artérias, depois vai ficar com uma obstrução, aos pouquinhos a traumatose, que é uma obstrução de artéria, seja coronariana do coração, seja do cérebro, e aí aumenta a chance de ter complicações, né? E é silencioso, então ficar atento com pressão. Se você tem história na família de hipertensão, doença cardíaca, fazer os exames, né, de rotina anualmente aí, e de vez em quando é bom aferir a pressão, seja no posto, ou seja um aparelhinho, ou uma avó que tem lá o aparelhinho de pressão dela, lá sempre tem, né? Já pede emprestado, já afere lá para ver, e vai marcando. É bom marcar no papel, marca, ó, dia tal, hora tal, minha pressão estava tal. Vai que sobe aqui, você já tem listado aqui, eu falo pro médico, ó, minha pressão tá desse jeito aqui, como é que nós vamos fazer, né? Então isso é importante, né? Principalmente se a pessoa estiver passando por muita situação de estresse, Uhum, preocupação, alguma coisa nesse sentido, é legal você estar sempre monitorando, né, essas questões para que a sim, pessoa ela passa, porque é sempre o que a gente diz, né? A prevenção é o melhor remédio, o cuidado, sim. né? Saber que ter a tranquilidade de saber que está tudo bem. E Robson, você pode trazer isso para a gente, porque a doença também, ela sempre quer nos dizer algo, né? A doença, ela vem para denunciar algo. E aí você pode explicar melhor que eu, né? Nesse ponto. Assim, a doença, ela vem sempre a serviço de algo, correto? A doença ela Sim, sempre vem para mostrar algo, mas não necessariamente meu. pois Pode ser é. algo do meu sistema também, né? Sim, com certeza, com certeza. Até fazendo aqui alguns exemplos, né? De novo, são exemplos de algumas possibilidades. Por exemplo, quem tem questão de diabetes. Diabetes é a pessoa que está buscando a docilidade, a doçura da vida. Onde que a doçura, né? Ou seja, o amor, o carinho nesse sistema foi esquecido ou foi excluído. A questão também do alto índice glicêmico, né, da gordura, você está também com o colesterol alto, também é uma vertente disso, também é uma possibilidade. Como eu falei um pouco antes, a questão do câncer, mágoas, tem muita mágoa nesse sistema, tem muita irritação, tem muita raiva contida nesse sistema, que também são alguns dos sintomas. Pressão alta, o que que é a pressão alta? O que que é essa pressão interna que você está segurando? Que você não deixa sair. O que que é isso que você está segurando? Literalmente uma bomba relógio, ou seja, você está como se estivesse implodindo suas emoções. Que emoção é essa que você está segurando? Né? Muita dor de cabeça, dor nos ombros. O Roger traz bastante esses exemplos. Que peso é esse que você está carregando que não é seu? Então, esses são alguns dos movimentos, algumas das possibilidades de questões que esse sintoma que você está trazendo, vários deles que o Gustavo trouxe aqui para a gente de uma forma muito, muito elucidativa,
isso pode estar te chamando a atenção, principalmente se é reincidente. Como muitos médicos falam, né? Ah, não, eu tenho, sei lá, eu tenho diabetes crônica, eu tenho hipertensão, eu tenho, sei lá, que é crônico. Cara, aí você tem uma grande possibilidade de olhar para essa questão. Porque diferente de você foi lá, você teve uma gripe, depois você vai ter outra gripe daqui a 5 anos depois, dá 3 espirros, 3 tossidas e ficou bom. Não é disso que a gente está falando. A gente está falando quando você tem algo um pouco mais complicado e ele é reincidente. Que você, de certa forma, entre aspas, não consegue resolver. Você vai, toma remédio e tal, não sei o que, melhora, passa um período ok, daqui a pouco, pum, tá lá de novo. Aí você vai, toma remédio, vai, como a gente procura dizer, o medicamento, em muitos dos casos, está apenas silenciando aquela questão se você não olha para a origem, que foi o que o Gustavo falou. Ou seja, qual que é a origem disso? Quando que isso começou? Por que que isso começou? Foi alguma situação específica? Não. Minha vida foi sempre tranquila, nunca teve nada. Pode ser que seja algo que não é seu e que você está trazendo à luz, que é uma questão do seu sistema que está pedindo para ser visto, que também foi um pouco do que o Gustavo trouxe com a epigenética, um trauma lá de trás que precisa ser ressignificado. Querendo ou não, fazendo o link é o que o Gustavo trouxe anteriormente e o que o Robson traz agora, né? O Gustavo trouxe a questão do cansaço, da falta de sono, do intestino que não funciona direito, do organismo que não funciona direito. Esses são os sinais mais básicos que a gente consegue perceber, mas querendo ou não é olhar para isso, é olhar para o que está acontecendo atrás disso, né? Qual é a emoção que tem por trás disso? E querendo ou não, foi isso que o Robson trouxe agora. Todas essas alterações, todos esses problemas têm uma origem emocional também. Além da, até porque, além não, né? É complementando a questão da epigenética que o Gustavo trouxe anteriormente. Porque a gente tem toda essa carga do que veio do histórico familiar, querendo ou não, eu acabo, né, fazendo a brincadeira do não é hereditário, né? É a repetição de comportamento. Ele não se está lá no nosso DNA, na epigenética, que foi o que eu estava falando anteriormente, mas que não é isso, é o quanto a gente precisa repetir isso. A gente pode fazer Exato. um pouco diferente. É esse que é o ponto, Roger. É esse que é o ponto. E para a gente finalizar, Gustavo, conta um pouquinho, onde que as pessoas podem te encontrar nas suas redes sociais, algum movimento, alguma coisa que você esteja fazendo, você gostaria de compartilhar aqui para a gente finalizar esse episódio de hoje? Não, na realidade, agradeço aí, né? O convite, foi muito bom essa conversa aí. Eu tenho. Tá na tela aí meu Instagram, doutor.anemia, não tem meu nome, mas é doutor.anemia, tanto no Instagram, tem o TikTok um pouquinho lá também, uns seguidores lá, mas eu mexo mais no Instagram, né? Mas os dois é doutor.anemia, né? E eu montei uma comunidade, chama Comunidade Sangue Forte, que a gente tem um grupo lá, que a gente tem algumas pessoas, agora deve ter uns 220 pessoas lá, que a gente troca informações sobre as doenças do sangue. Tem alguns homens, a maioria é bem mulher, 90% são mulheres, né? Tem a mulher que procura mais essa questão de vitaminas e tudo, de anemia, né? Mas tem homens também, então a gente troca informações, tem várias coisas lá que combina aulas online ali com o pessoal da comunidade, então tá bem legal. Então, se vocês entrarem lá no Instagram, lá vai ter um link para entrar na comunidade Sangue Forte, lá quem tiver interesse lá de participar. Tá muito legal, o pessoal conversa bastante, então eu deixo aberto ali para a gente trocar experiências, principalmente, né? Então tá muito legal que essa comunidade aí que eu tô fazendo aí. Que bacana, que bacana. Maravilha, Gustavo. Então a gente agradece pela oportunidade de ter você aqui conosco. E pessoal, como diz sempre a nossa frase de encerramento, Roger Valduga. Bem, mas antes eu queria deixar Ah, vai algo lá, vai lá. que está na epigenética do Roger e que o tio dele sempre trouxe, que qualidade de vida é churrasco com chimarrão, fandango, trago e mulher.
Já diria o poeta. E como trazemos sempre, aqui é um por todos, todos por nenhum. Mágico, porque nós não defendemos a magia, defendemos o quê? As histórias básicas, as funções básicas do nosso corpo, porque na medida que tu olha e tu vê o funcionamento do teu corpo, como ele funciona no dia a dia, tu vai conseguir te cuidar, tu vai conseguir entender melhor e tu não vai esperar nenhuma caneta mágica, porque a Bic só serve para escrever. Maravilha, senhores. Boa. E, pessoal, até a próxima. Valeu! Valeu! Tchau, pessoal. Obrigado aí.